Atención, torre. Aquí vuelo 3142. Permiso para despegar. Espere 3142. No pueden despegar todavía, tenemos otro avión. Llegando. Después son ustedes. Despegamos 1-2? Despegamos. Terça-feira, 31 de agosto de 1999. O voo 3142 da Companhia Argentina Lapa, com 95 passageiros e 5 tripulantes, se prepara para decolar do Aeroparque, em Buenos Aires, rumo à cidade de Córdoba. No momento em que o alarme sonoro e luminoso do quartel foi ativado, procuramos a torre de controle para saber o que estava acontecendo. Nos disseram que na cabeceira 31, um Boeing 737-200 tinha saído da pista. Naquela noite, o bombeiro Carlos Telha estava de plantão na base do Aeroparque. Saíram entre 15 e 18 bombeiros, depois vieram como apoio mais 20 a 30 bombeiros. Só 2 bombeiros, que eram os motoristas, combatiam o incêndio, e o resto da equipe se encarregava das tarefas de salvamento. A perda de combustível no motor quente e o gás expelido pela ruptura de uma estação no local causam um incêndio e a destruição total da aeronave. O que mais me impressionou foram as pessoas presas no nariz do avião. Ao redor de 15, 20 pessoas que estavam presas entre os pedaços da fuselagem. Eles nos agarravam pelas calças e diziam: "Por favor, me tira daqui, estamos queimando." O avião da Lapa saiu da pista e atravessou uma avenida fora do perímetro do aeroporto. Antes de parar em uma área de terraplanagem, colidiu contra 2 automóveis e uma estação de gás. Quando o avião bateu contra a terraplanagem, em pouco tempo a cabine começou a se incendiar. A situação era bastante difícil. E eu finalmente consegui sair por um buraco na fuselagem do avião que não tinha mais trem de aterrissagem. Acho que eu e outras pessoas saímos por ali. Era como uma onda de mar que subia e descia, subia e descia. E a temperatura era muito intensa. E os gritos. E tinha pessoas lá fora que eu via que rolavam no chão para apagar as chamas sobre elas. Até o momento em que vi que o fogo baixou. Quando estava baixando, cobri meu rosto com as mãos, porque a gente cobre instintivamente os olhos, e pulei. A maioria das pessoas a bordo do voo 3142 não tem a mesma sorte de Oscar e Rafael. Mas ainda era impossível saber quantos morreram no acidente. Não sabia quantos mortos tinha. Eram muitas ambulâncias, bombeiros. Ainda dava para ver o fogo. E havia muita histeria. Milhares de pessoas acompanham as notícias pelos telejornais e alguns se dão conta de que a tragédia também os tinha atingido. Eu cheguei em casa, liguei a televisão à noite e via em todos os jornais uma grande massa de fogo. Parecia que tinha ocorrido uma grande tragédia aérea. Já há alguns antecipos acerca de lo que podem haber sido as causas deste acidente. Uma falha técnica. A minha irmã me telefonou e avisou que achava que nosso pai estava naquele voo. E então o nosso desespero foi tentar ligar para o celular dele. E foi assim durante toda a noite, tentando me comunicar com ele depois do que vimos na televisão. Durante toda a noite, tentando saber se ele estava vivo ou não. Vi a notícia pela TV.
Quando vi a magnitude do acidente, do incêndio, imediatamente desci, tomei um táxi e tentei chegar ao aeroparque. O coronel Néstor Pelissa foi designado pela GIAC, a Junta de Investigações de Acidentes da Aviação Civil, para comandar a investigação. Ao chegar no local do acidente, já encontra outros membros da junta. E já tinha, nesse momento, 8 pessoas da junta. A junta de acidentes tem um plano de acionamento. Mas antes que executasse esse plano, como o acidente aconteceu no aeroparque, as equipes de televisão chegaram bem rápido. Muitos já estavam sabendo, e por isso chegamos lá antes de sermos chamados pela junta. Como a aeronave acidentada era um Boeing fabricado nos Estados Unidos, a NTSB, National Transportation Safety Board, é acionada para acompanhar a investigação. Assim que fomos avisados, rapidamente juntamos uma equipe de especialistas em engenharia e operações e viajamos na manhã seguinte à Argentina para unirmos a junta de investigações que cuidava do acidente. No dia seguinte, a imprensa confirma: a queda do avião da Lapa, segundos após decolar do aeroparque, matou 65 pessoas. 2 em solo, 60 passageiros e 3 tripulantes. Entre eles, comandante e copiloto. Eu cobri a história desde o início, vendo o desespero dos familiares que queriam algum tipo de informação sobre os passageiros. Paradoxalmente, ficamos sabendo pelas listas que circulavam, eram diferentes listas. E depois fizeram uma lista das pessoas desaparecidas para dar a entender que essas eram as pessoas que tinham falecido e que eles não tinham mais indícios. Nosso pai faleceu quando vinha naquele voo. Ele tinha que viajar pela manhã e voltava à noite por causa do trabalho. Ele era advogado. Concluído o trabalho de resgate, os investigadores da GIAC começam a buscar pistas para esclarecer o acidente. Tivemos que esperar diminuir a temperatura de tudo que estava incendiado. Então, praticamente, só na madrugada do dia seguinte, nossos investigadores começaram a remover os restos. O que se procura primeiro são as caixas pretas, os gravadores de dados de voo e de voz. Localizadas no dia seguinte ao acidente, as caixas pretas são colocadas sob custódia da Justiça Argentina. As caixas pretas foram levadas e guardadas às 7 chaves pela Justiça Argentina. Então, não pudemos começar imediatamente a transcrever o conteúdo delas. Essa companhia aérea Lapa era de baixo custo e nova no mercado. E havia interesses conflitantes por parte das aerolíneas argentinas e dos sindicatos que podiam estar envolvidos. E também questões sobre a capacidade de uma linha aérea iniciante e a qualificação dos funcionários dessa linha aérea de baixo custo. Todos esses fatores estavam ali em conflito quando nós assumimos a investigação com o governo da Argentina. Enquanto as questões legais envolvendo as caixas pretas eram resolvidas, os investigadores trabalham com os elementos que já têm em mãos. Neste caso, podíamos considerar que tinha ocorrido uma falha no motor, o que impediu a decolagem. Ou considerar também que o avião não estava configurado para a decolagem, especialmente a parte dos flaps. Atención, torre. Aquí vuelo 3142.
Permiso para despegar. Espere 3142. No pueden despegar todavía, tenemos otro avión llegando. Después son ustedes, ¿ok? ¿Despegamos 1-2? Despegamos. Cinco dias após o acidente, as caixas pretas são liberadas pela Justiça Argentina e enviadas para os laboratórios da NTSB, nos Estados Unidos. Enquanto isso, os investigadores da GIAC Argentina analisam o que têm em mãos. Depois de alguns dias, fomos levando as partes que poderiam ajudar a remontar o avião de alguma maneira, colocando essas partes nas posições em que elas ficavam no avião, os motores e tudo mais. Isso é muito importante também para ver como ocorreu o acidente. Logo no começo, um detalhe já chama a atenção dos investigadores. Fomos encontrando aos poucos os comandos de flaps que nos indicariam a posição dos mesmos. Localizados nas asas e responsáveis pela sustentação do avião, os flaps são fundamentais no momento da decolagem. Todos estavam na posição para cima, o extremo dos flaps para cima. Isso já nos deu uma ideia do que poderia ser uma das principais causas. Os dados do avião também são minuciosamente checados pela equipe da Junta de Investigação. O Boeing 737-200, construído em 1970, foi comprado pela companhia argentina Lapa em 1996. Uma aeronave com quase 30 anos de idade. O avião estava em boas condições, apesar dos muitos anos de uso. O avião estava em boas condições e tinha vindo de uma inspeção no Brasil, uma inspeção Delta Grande, e realmente não tinha problemas técnicos de manutenção. O piloto Alejandro Camelo faz parte do Comitê de Investigação de Acidentes da Associação de Pilotos de Linhas Aéreas da Argentina. Ele participou de uma investigação extraoficial, paralela à da GIAC. Sempre que acontecia um acidente de linha aérea, regular ou não regular, e havia interesse em acompanhar o caso, esse comitê fazia uma investigação paralela à da Junta de Investigação de Acidentes. Além das duas investigações paralelas, o acidente do Lapa traz ainda outro elemento intrigante: relatórios feitos por um ex-piloto da empresa. Minha primeira carta de advertência é de 96. Foi quando eu parei um avião que tinha 2 horizontes artificiais inoperantes. Escrevi que a consequência, não só previsível, mas inevitável, seria um acidente protagonizado por um avião da Lapa. Eu sentia que tinha esgotado tudo, tinha avisado a Força Aérea, as autoridades da empresa, aos meus colegas, ao sindicato. Eu já não sabia mais a quem avisar. Em setembro de 1997, 2 anos antes do acidente, Henrique Pinheiro é ouvido pelo jornal The New York Times. Na reportagem, ele alerta sobre graves problemas na aviação argentina. Não houve muita repercussão, provavelmente porque os donos da Lapa tinham bons contatos na mídia para evitar que, mesmo tendo sido publicada no New York Times, não tivesse muita repercussão na Argentina. 3 meses antes do acidente, Henrique Pinheiro deixa a empresa Lapa e formaliza numa carta de demissão todas as denúncias. Os principais pontos foram a indicação de 215 alertas que eu tinha levantado em 3 meses.
classifiquei as respostas. Nenhuma, exceto uma, foi reparada. É como levar um carro ao mecânico com 215 coisas para resolver e ele responde verificado. Falei das 3 vezes que abortaram a decolagem em 15 dias. Não pode ocorrer 3 casos desses em 15 dias em uma companhia que tem 2 aviões turbohélices. Algo está mal. Nunca tomamos conhecimento da carta. Soubemos que a carta existia pelo que começou a sair nos jornais. A gente soube desta carta pela imprensa só depois do acidente. Foi uma surpresa. Mas para os investigadores da Associação de Pilotos, a carta enviada por Henrique Pinheiro é relevante. Foi usada como detonador de que o sistema estava tolerante a situações que atentavam contra a segurança. Apesar das denúncias contidas na carta do ex-piloto, as investigações iniciais da GIAC se concentram unicamente nos registros oficiais. A manutenção do avião é controlada pela Direção Nacional de Aeronavegabilidade, que tem inspetores que são engenheiros que controlam a empresa. Independentemente disso, o fato de ter estado em uma oficina no exterior e não ter sofrido nenhuma influência daqui, e que tenham devolvido o avião em condições de continuar em operação, nos dava a garantia de que o avião estava em condições. Mas quando as investigações chegam aos registros da companhia sobre o histórico do comandante do voo, encontram falhas graves em seu treinamento. Os pilotos cometeram uma série de falhas nos exercícios do simulador, que em alguns casos se repetiam. No caso do comandante, muitas falhas no sentido de não existir comunicação com a tripulação. Mas o liberaram para voar. E era a história de uma morte anunciada. Era só esperar pela oportunidade e ela, lamentavelmente, aconteceu. As investigações do acidente com o avião da empresa argentina Lapa já trazem algumas evidências das possíveis causas da tragédia que matou 65 pessoas. Os registros da companhia indicam que o comandante Weigel havia sido reprovado em vários testes no simulador. Geralmente, as empresas levam em conta a informação dos instrutores. Essa informação existia. Mas qual é a razão para que o gerente de operações e o chefe da linha tolerem essa situação? Teríamos que analisar mais profundamente o porquê. O comandante Gustavo Weigel, 45 anos, tinha 6.500 horas de voo. E o copiloto, Luiz Echeverri, tinha 31 anos de idade e mais de 3.000 horas de voo. Take off, thrust set. Speed alive. Como ex-membro da Comissão de Segurança da Associação de Pilotos da Argentina, Henrique Pinheiro também teve acesso aos registros do comandante. Mas existe um registro técnico do simulador que literalmente diz se afasta pela radial errada. Ou seja, ao invés de sair por uma radial, vai por outra. Ou seja, se perde. Custa-lhe manter parâmetros de velocidade e altura. Velocidade e altura. Ou seja, manter o avião reto é a primeira coisa que se aprende no aeroclube. Não segue as listas, não conhece a velocidade de flap, não cumpre os briefings, não conhece o procedimento de evacuação. E lá no fundo você diz, bom, com todos esses indícios, você não voa nem como copiloto, vai embora para casa. Mas não, standard menos, ou seja, standard, só que um pouquinho menos. Pode continuar voando, comandante. Pode seguir volando, comandante. Mas para os investigadores da GIAC, os instrutores que avaliavam o comandante podem ter sido influenciados por sua personalidade.
O comandante tinha características muito especiais. Era uma pessoa muito hábil socialmente, de forma que pode ter enganado quando fez o curso de administração de recursos de cabine. Saiu parabenizado. Era um dos principais porque fazia muito bem as coisas. A companhia não pode aprovar ninguém que não esteja em condições. Lá não se olha para o rosto de ninguém. Está ou não está em condições. Não existe outro tipo de consideração. E se não está, não está. E não deveria voar. Pronto, acabou. E as primeiras evidências sobre possíveis erros da tripulação no procedimento de decolagem começam a se confirmar com os dados extraídos das caixas pretas. Nós tínhamos um engenheiro de performance e oficiais argentinos que vieram a Washington para analisar as gravações. Suas primeiras impressões foram surpreendentes, porque eles podiam ouvir o sistema de advertência de configuração inadequada para decolagem ativado. E era possível ouvir uma conversa entre a tripulação que não indicava que eles entendessem o alarme e tomassem medidas para abortar o voo. Não sei o que é o que passa, amigo, mas está tudo bem. Além do sinal de alerta para abortar a decolagem, que parece ter sido ignorado pela tripulação, um outro dado chama a atenção. Também tínhamos indicações das caixas pretas de que os flaps estavam na posição para cima. Eles nunca foram posicionados na posição de decolagem. Então, imediatamente soubemos pelas caixas pretas o que aconteceu, já que a decolagem não tinha sido feita com a configuração padrão. As informações sobre a posição dos flaps encontradas nas caixas pretas do Boeing reforçam o que as equipes de campo já suspeitavam. Nós ficamos particularmente interessados nessa aeronave, porque descobrimos que os flaps estavam retraídos. Teria que ser um aeródromo de pista longa para o comandante decidir decolar sem flaps. Mas mesmo assim, normalmente se usam flaps. Tanto é assim que na lista de controle de procedimentos está indicado flaps. E isso porque, de alguma forma, eles têm que ser acionados para poder ter mais sustentação na decolagem. Flaps são dispositivos hipersustentadores que consistem de abas ou superfícies articuladas existentes na parte posterior das asas de um avião. Quando baixados, aumentam a sustentação da aeronave. Quanto menos flaps você coloca, mais pista você precisa e mais gradiente de subida você tem. Se você estiver em uma montanha, coloca flap 1, ou seja, você usa muita pista, mas depois você sai. Neste caso, normalmente no aeroparque, decolamos com flap 5. O conteúdo do gravador de voz revela sérios problemas de comportamento da tripulação dentro da cabine. Inicialmente, tínhamos as fitas que a Junta de Investigações de Acidentes entregou. Mas conseguimos uma fita original e fizemos depois um trabalho muito mais técnico, com técnicos da Sony aqui na Argentina, onde apareceu um monte de expressões que no original se ignoravam. E isso, sem dúvida, ajudou a conhecer o cenário que ocorria no momento do acidente. E os detalhes das conversas registradas no gravador de voz eram cada vez mais surpreendentes. Hay uno soltero que te interesa? Oh, sí. Ah, pero no me dijiste cuál es ese. Pero no lo conocen. No es de acá. Nada que ver. Ah. Ao escutar o gravador de voz do Lapa 3142, os investigadores descobrem que durante os procedimentos que antecederam a decolagem, o clima na cabine era de total descontração. Buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Hay un soltero que te interesa? Ah, sí.
De todas as conversas, mais de 60% medidas no tempo foram conversas que não tinham nada a ver com a operação do avião. E isso influencia muito nos acidentes. Pero no me dijiste cuál es ese. Caos. O mais completo, total e absoluto caos. Que não era nada mais do que o fiel reflexo do caos que imperava na empresa. Esse mesmo caos foi levado a essa cabine nessa noite. Como estás, companheiro? Que haces? Vente a Córdoba. Anda, vamos. Se você promove gente que não está em condições de ser promovida, a conduta operacional será isso. Se sua cultura operacional é voar sem seguir as normas, seus pilotos vão gerar o caos que foi gerado naquela noite na cabine. Evidentemente que começou a se ver isso como um fator causal contribuinte ao acidente. A cabine tem que ser, e existe uma denominação, estéril, no sentido de que não se deve falar outra coisa que não seja sobre a operação do avião, ou pelo menos muito pouco que não seja sobre a operação do avião. Ah, bueno, te estava contando que volé com Vargas. E nesse caso era totalmente o oposto. Bom, apesar de ter investigado tantos acidentes, a impressão é horrível. Pensamos que poderia ser um de nós nessa situação. E a verdade é que nunca gostei de julgar pelo que ouvi. Porque um acidente é um erro do sistema. E este acidente provou que o sistema tinha erros. Isso influencia muito nos acidentes. Sempre houve acidentes em que o desvio de atenção do piloto para outras coisas que não seja a operação estrita do avião acaba provocando erros, como neste caso. Não realizaram as listas de controle de procedimento e pularam as partes em que tinham de controlar a configuração dos flaps na posição adequada para fazer a decolagem. O fato da tripulação ter ignorado o alarme que soava na cabine no momento da decolagem também causa estarrecimento entre os investigadores. Quando nossa equipe em Washington ouviu as gravações da cabine, eles puderam escutar o som do alarme de decolagem e também perceberam que a tripulação não agiu no sentido de abortar a decolagem. Ao contrário, eles estavam confusos e tomaram a decisão de continuar com a decolagem logo depois que o alarme tinha disparado. Não sei o que é o que passa, viejo. Speed alive. Pero está todo bem. A decisão da tripulação de ignorar o alarme é muito surpreendente e quase que sem explicação. B1. Rotate. Eles certamente sabiam que esse sistema operava na aeronave e o fato de não terem agido é quase inconcebível. Tratava-se simplesmente de um ser humano que não reage ao seu conhecimento e ao seu treinamento. Com a investigação chegando ao final, a GIAC e a Associação de Pilotos da Argentina divergem quanto às causas do acidente. Neste caso, a causa principal do acidente foi que não acionaram os flaps na posição correta para realizar a decolagem. Além disso, está a falta de disciplina dos pilotos por não pararem a decolagem e de não terem percebido o alarme de configuração. E continuar a decolagem até o ponto de perder o controle e não poder parar o avião dentro da pista. Não sei o que é o que passa. 80 knots. Pero está todo bem. Estão simplificando a verdade. O piloto é o único responsável pelo que ocorre.
A investigação da Força Aérea concentrou-se exclusivamente nos erros do piloto, e isto é equivocado, porque um erro, mesmo que possa ser atribuído ao piloto, neste caso, não foi a única causa do acidente. Dizer que foi só um erro do piloto é como olhar para uma cena e não ver o filme todo. Apesar das divergências, os investigadores da GIAC e da Associação de Pilotos precisam descobrir por que a tripulação do Lapa 3142 ignorou os alarmes da cabine. No sé qué es lo que pasa, pero está todo bien. Durante quase 9 meses, os investigadores da Junta Argentina e da Associação de Pilotos do país trabalharam separadamente para esclarecer as causas do acidente do voo 3142 da Lapa. Para a GIAC, a conduta inapropriada da tripulação é a principal causa. Mas ainda não está claro por que os pilotos ignoraram o alarme de cabine e não abortaram a decolagem. No sé qué es lo que pasa, viejo. Speed alive. 80 knots. Pero está todo bien. Rotate. O piloto, durante a decolagem, disse várias vezes: não sei o que está acontecendo, mas está tudo bem. Ou seja, parecia que não relacionava o alarme, que evidentemente conseguia ouvir, com alguma falha do avião ou da preparação do avião para a decolagem. O que pode estar tão alterado na cultura de uma empresa ao ponto de que a contenção externa que funcionava naquela noite fosse ignorada pelos tripulantes? E é isso, os alarmes estavam soando o tempo todo. O ex-piloto da Lapa, que já havia denunciado várias falhas de procedimento na empresa, também havia alertado sobre esse problema. Isso é uma cultura em que o alarme se questiona. Não se executa, se questiona. Dispara o alarme de fogo e eles começam, será que é real ou não? Como assim? Está viejo. Pero está todo bien. Começaram a surgir testemunhos sobre a tremenda negligência da companhia quando lidava com a área de segurança. A tranquilidade do piloto foi porque era habitual que se transgredissem os padrões que toda companhia deve cumprir. Dissemos isso no informe, que se o comandante estivesse vivo, certamente seria processado. E a gente não teria feito nada para mudar sua situação junto à justiça. O que lamentamos é que se simplifique o acidente da Lapa na tripulação. Há muitos elementos para julgar para saber se há outros responsáveis que poderiam ter evitado o acidente e não o fizeram. O relatório final da GIAC aponta os fatores que contribuíram para o acidente: falta de disciplina dos tripulantes, excesso de conversas alheias ao voo, o não reconhecimento do alarme sonoro indicando que os flaps não estavam baixados. Ou seja, segundo a Comissão de Investigação Oficial, a GIAC, houve falha humana. O erro, digamos, do piloto foi classificado como indisciplina, mas isso foi influenciado por outros fatores. É indisciplina no sentido em que você tem um alarme no momento de decolar, e o lógico seria deter a decolagem e ver o que ocorre, saber por que o alarme disparou. P1.
Rotate. Para a Associação de Pilotos, o relatório final da GIAC Argentina não aponta a cadeia de eventos que provocou o acidente. Basicamente, eles não analisam nada além do que aconteceu e terminam sua investigação na tripulação. O principal fator que contribuiu para que ocorresse o acidente é provavelmente a falta de prática de gerenciamento da companhia. Ela simplesmente não tinha um padrão de qualidade elevado. E o governo da Argentina, não estando por dentro das operações dessas novas companhias de baixo custo, não exigiu um desempenho mais elevado, algo que é esperado pelo público que viaja. Mais de uma década após o acidente, o que mudou na aviação argentina? Transferimos o detento do corredor da... Em 2003, 4 anos após o acidente que matou 65 pessoas, a empresa argentina Lapa pediu falência e fechou as portas. Em 2007, o controle da aviação civil saiu das mãos dos militares e passou para a ANAC, um órgão subordinado ao Ministério da Infraestrutura. Mudanças como esta tornaram a aviação civil na Argentina mais segura? Muito pouco. Existe uma esperança, já que houve uma mudança. O controle da aviação civil foi dado a uma administração civil. Então, é mais fácil exigir uma mudança ou cobrar um erro de um político do que de uma corporação militar. E acho que vai ser muito mais produtivo o diálogo, já que, de alguma maneira, essas inquietações poderão ser ouvidas. Não sei se serão levadas em conta, mas pelo menos serão ouvidas. De forma geral, a aviação em todo o mundo está cada vez mais segura, porque os elementos são melhores, os aviões são melhores. Tudo vai melhorando e então a segurança aumenta. Estamos iguais a antes do acidente. Nas mãos de incompetentes, corruptos, um sistema que não tem melhorado, não tem feito nenhuma mudança. E a triste verdade é que não aprendemos. Com certeza, muitas coisas mudaram para fazer a aviação na Argentina mais segura. Acho que a mudança para o controle civil do espaço aéreo com o ANAC, a autoridade aeronáutica, mudando de uma estrutura militar para uma civil, é bem positiva. E eu sei que a Junta de Investigações é muito mais profissional do que era no passado. Para a Associação dos Pilotos, o maior avanço ocorreu na fiscalização. O acidente provocou no comando regional daquela época e hoje na ANAC uma fiscalização bem mais severa. Algumas mudanças foram feitas, as quais afastaram os inspetores que não tinham idoneidade para avaliar qual era o estado de instrução das companhias. E hoje, os inspetores são ex-pilotos que voaram nesses aviões, estão treinados em simuladores e, portanto, têm idoneidade para poder observar se uma pessoa está em condições, se tem habilidade requerida para o cargo que vão delegar a ele. Em termos mundiais, o ideal é que a Junta de Investigações de Acidentes, como ocorre em outros países, dê lugar às associações que representam as vítimas. Podemos ter diferença de opinião, mas acho que o ideal é que se trabalhe em conjunto.
No caso do voo 3142, uma ação movida pelos familiares das vítimas contra a empresa Lapa exigiu novas investigações por parte da Justiça Civil e levou ao banco dos réus os donos da empresa. O julgamento final da Lapa demorou 10 anos para chegar. Um processo que geralmente dura 1 ano e meio, 2 anos, incluindo os recursos judiciais, ou seja, um recurso, outro recurso, foram absolvidos porque o delito tinha prescrito. Ou seja, tinha passado demasiado tempo desde a ocorrência do delito até a chegada da justiça. Justiça que finalmente não chegou porque foram declarados inocentes e estão em suas casas. E tem mais de 60 mortos na Argentina e supostamente ninguém foi responsável por isso. Doze anos após o acidente do voo 3142, os sobreviventes não esquecem a noite de 31 de agosto de 1999. Os danos que tive foram queimaduras em quase 40% do meu corpo. Podemos dizer que tive uma longa estadia no hospital. Estive mais de 3 meses no hospital e depois muitos meses de recuperação. Me levaram a uma clínica onde fiquei 1 mês e meio internado, onde me deram os primeiros cuidados, como a troca de pele, a limpeza de todas as escoriações, todas as possíveis infecções que poderiam existir embaixo da pele. E começaram as cirurgias dos primeiros enxertos. Hoje em dia, subir em um avião é muito complicado. Para algumas coisas, se torna muito difícil. Então, a primeira vez foi duro, mas acabei subindo. E quando tenho que escolher uma linha aérea, tento pegar a que esteja melhor conceituada no mercado. Embora ache que nenhuma seja 100% segura, voltei a voar e tenho feito isso várias vezes. E digamos que consegui superar essa barreira.